Boa noite, boa noite. Boa noite. Vamos aguardar só uns minutinhos para o Insta avisar o pessoal. Sejam bem-vindos. Boa noite. Sejam bem-vindos. O áudio tá legal? Estão conseguindo me ouvir bem? Legal te ter aqui. Legal. Bom, acho que já dá para a gente começar a falar. Nossa primeira live de 2022. A gente vai falar sobre nutrição na saúde mental com a nossa querida Nutri Yasmin Facina, que topou falar com a gente hoje. Era para ser semana passada, transferimos para hoje. Uma live na quinta-feira às 19h30. Queria falar um pouquinho também que entramos no Janeiro Branco. Não sei se o pessoal sabe, temos o Setembro Amarelo, né, a prevenção ao suicídio, mas também temos o Janeiro Branco. Ele é super pouco divulgado, mas é o mês da saúde mental. Janeiro Branco ele veio antes do Setembro Amarelo. Setembro Amarelo chegou no Brasil em 2015, o Janeiro Branco ele começou em 2014. Ele foi criado por psicólogos e, curiosamente, ele foi escolhido em janeiro para ser o tema da saúde mental, porque geralmente em janeiro a gente começa a ter gás, né, para a gente fazer as nossas promessas, alterar as nossas rotinas diárias, rotinas de alimentação, exercícios físicos. Então, os psicólogos já aproveitaram para colocar ali, incluir a saúde mental também como um cuidado nosso. Vejo pouco, né? Alguns órgãos, como prefeituras, divulgando o Janeiro Branco aqui em Americana. Quem é de Americana, por exemplo, acredito que não tenha visto isso. Eu fiquei surpresa, hoje fui até lá no Insta da prefeitura para ver se tinha alguma publicação e não tem, né? Até deixei meu comentário lá e pretendo fazer um vídeo sobre isso e marcar algumas pessoas aqui da cidade, porque fiquei muito surpresa de saber que ninguém divulga sobre isso. Acho que são 2 meses aí que estão entrelaçados, não é somente setembro, também tem Janeiro Branco para a gente falar aí. E então vou convidar a Yas para se apresentar aqui para a gente e a gente já começar o nosso bate-papo. Oi, tudo bem? Tá dando para ouvir? Sim, tudo bem, sua linda? Como você tá? Tô bem, gente. Ai, adorei. Eu ia comentar isso, que na prefeitura de Americana não tem o Janeiro Branco. Em Nova Odessa eu vi, mas a de Americana não. Realmente não tem. Fiquei muito surpresa hoje quando entrei lá e não vi. Complicado, né? Mas, pessoal, muito boa noite. Eu queria me apresentar. Meu nome é Yasmin Facina, sou nutricionista clínica e esportiva e especialista em metabolismo e comportamento alimentar. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje, a convite da Gabi, que é muito especial para mim, uma querida, e falar sobre esse assunto que eu gosto tanto, que é a alimentação e como a gente pode aliar isso, né, Gabi? Seja muito bem-vinda. Fiquei extremamente feliz. Falei para você que estava ali com vergonha de fazer esse convite. Quanto eu fiquei feliz quando você topou. Foi uma surpresa e uma surpresa muito alegre para mim de você ter topado. Ai, muito obrigada. Está sendo um prazer, viu? Tá aqui um pouquinho, compartilhar um pouquinho a ideia da alimentação, porque tem sim um certo bloqueio, né, de nutricionistas, e esse é um papo que a gente vai desenvolver, né? Mas tem esse certo preconceito de. E também é um pouco do tempo antigo, né? Que vinha aquela nutrição de uma forma
julgatória, que colocava várias ideias, incluía várias ideias não tão interessantes para o paciente, que muitas vezes desencadeiam alguns problemas alimentares, até transtornos alimentares, comportamentos extremamente complicados, né, Gabi? Sim, sim, total. E como eu venho falando já ao longo de todas as lives, tudo influencia na nossa saúde mental e a nutrição não fica de fora, né? O que a Sim. gente come, o que a gente deixa de comer, o que a gente suplementa. Então, tudo influencia e poucas pessoas sabem disso, né? Exatamente, né? É claro que tem muitos alimentos, né, que colaboram, alguns atrapalham, né? Então, tudo pode colaborar e pode influenciar, tanto positivamente como negativamente, né? Então, é interessante sim estar tudo associado, porque toda e qualquer doença ela é multidisciplinar, né? Então, não é à toa que o tratamento também tem que ser multidisciplinar. Sim, com certeza. E vamos começar já então. Como que a alimentação, na verdade, ela já vai influenciar na nossa saúde mental? Então, né, Gabi, ultimamente, nesses últimos anos aí que a gente vem sentindo, a gente teve uma mudança, né, muito grande dos padrões alimentares. Então, a gente está tendo mais acesso, contato com diversos alimentos que eu não gosto muito de classificar eles como ruins ou bons, mas eu prefiro a classificação de alimentos mais industrializados, mais calóricos. É, e outros alimentos, né, que podem atrapalhar em alguns pontos e colaborar com as doenças de uma forma multifatorial, né? Claro que não é nenhum alimento isolado que vai fazer com que você desenvolva algum problema, assim como nenhum alimento isolado vai fazer com que tudo seja resolvido, né? É toda uma questão de contexto mesmo. Então, a gente sabe que os alimentos, e principalmente os micronutrientes, eles vão ter, sim, associações positivas, né? Que podem colaborar tanto com os micronutrientes, favorecendo a flora intestinal, que também tem associação para essa parte que conta bastante da nossa parte hormonal, produção de serotoninas, e os nossos hormônios em si podem sim ter fatores mudados através da alimentação. Então, quando a gente acaba tendo uma alimentação mais rica, industrializada, alimentos mais processados, muitas vezes não é só uma questão de peso, né? Que é um ponto muito grande que o pessoal bate também, associa muito as pessoas com depressão ou ansiedade ou qualquer outro tipo de problema da parte psíquica com ou sobrepeso e obesidade ou o baixo peso e desnutrição, né? Que geralmente a gente tem os dois extremos nessa parte, né? Na questão de desnutrição, e na questão de depressão e na parte de ansiedade. Então, a gente sabe que sim, tem alimentos que vão acabar influenciando, mas é muito mais o estilo de vida que pode colaborar. Então, quando a gente tem uma alimentação com muito mais industrializada, apesar de serem alimentos extremamente palatáveis e gostosos, né, ao nosso paladar, eles vão trazer alguns aspectos que vão deixar muitas vezes a gente com mais cansaço, mais indisposição, porque a gente não vai ter uma alimentação tão completa assim, que talvez faça falta de uma certa forma. Então, isso Entendi. influencia com certeza. E a gente tem a família das inas, né, que são chamados hormônios do prazer, que são as endorfinas, serotoninas, e aonde que, na verdade, é, elas são ligadas diretamente, né, a nossa alimentação saudável e aonde que elas entram na alimentação e num alimento direto, porque elas são ativadas por um alimento. Isso é possível ser ativado por um alimento, esses hormônios do prazer? Sim, com certeza. Eles são super ativados, né? A gente, normalmente, no nosso intestino, a gente tem. Nutricionista fala muito de intestino, pessoal. Não achem estranho. A gente pergunta tudo de ama saber de um cocô de paciente, ama saber como é que tá tudo. É delicado, mas é algo muito importante. Então, assim, no nosso intestino,
geralmente nós temos células nessa região e essas células elas podem sim acabar interferindo na nossa produção de serotonina. É muito comum também que as pessoas que tenham algum problema de ordem psicológica, da parte psíquica, né? Então, se tem uma baixa de serotonina, pessoas com ansiedade ou depressão podem ter uma baixa serotonina. E geralmente isso vai ligar ao intestino que a gente chama intestino disbiótico, né? É o intestino, na verdade, que ele vai ter mais bactérias ruins do que bactérias boas. Então também não vai facilitar com que você tenha uma saúde intestinal legal. Então, a pessoa que já tem algum problema da parte de ansiedade ou qualquer. E hoje em dia, né, tá muito. Ainda bem que a gente está falando bastante dessa questão de ansiedade, porque está cada vez mais intenso e mais comum. Então, é importante a gente saber. Então, a parte intestinal está muito ligada com as mudanças da parte psicológica. Então, naturalmente, pessoas ansiosas vão ter algum problema, né, intestinal. Isso não quer dizer que ela deixe de ir ao banheiro ou não deixe, mas geralmente vai ter algum tipo de baixa de produção, principalmente dos hormônios da serotonina. E a gente tem alimentos que propiciam a produção de serotonina. A maioria deles vai estar associado, né? São alimentos que são fontes de triptofano. O triptofano ele é um precursor, né? Ele um aminoácido e que ele vem antes do 5-HTP que vai ser utilizado, que vai se transformar pelo nosso corpo em serotonina. Então, você ter esses alimentos ao longo do dia, distribuído ao longo do dia, pode te ajudar muito na questão de ansiedade e na produção de serotonina, né? Serotonina, endorfina ou são comuns e esses alimentos estão mais associados, né? Chocolate é um alimento que produz serotonina, não é à toa que a gente, principalmente mulheres, quando ficam mais chateadas, mais tristes, recorrem a chocolate, gostam, por quê? Uma pela parte do paladar e a gente utilizar o alimento como forma de conforto, mas também pela produção de serotonina. A banana também é um alimento que é rico em triptofano, sementes e algumas oleaginosas, principalmente semente de girassol, é bem rica em triptofano também. E fora isso, outros alimentos fazem parte, né? Alguns alimentos ligados ao complexo B também ajudam na produção de serotonina e melhora também. Então, aí, quando você tenta incluir alimentos mais verdes escuros, ovos, também é muito importante ter isso na alimentação. E que, claro, também tem que cuidar dessa parte do intestino, porque não adianta, às vezes, você comer o alimento e o intestino não está pronto para absorver. Então, é legal você fazer várias associações, né? Não só da parte do consumo alimentar, mas também de ter toda essa parte intestinal preparada. E eu, particularmente, gosto muito de enfatizar que não é só o alimento que vai solucionar muitas coisas. Eu gosto muito de associar a parte do comportamento, principalmente nessa questão da serotonina que eu comentei, que a gente acaba gostando de consumir um pouco mais, mulheres na TPM, ou muitas pessoas têm as compulsões por doce, a gente acaba recorrendo também pelo alimento como conforto. Então, às vezes, entender essa relação com a comida é muito importante também. Entendi. Assim, uma pergunta que nem estava tanto no sketch, mas você falando bastante do triptofano, alimentos que contêm triptofano auxiliam até a gente a dormir melhor. Tem Sim, isso também, né? sim. Tanto que é interessante incluir esses alimentos, né, mais próximo do período noturno. Então, consumir esses alimentos à noite vão induzir também o sono de uma maneira mais tranquila. Ajuda você já ir desacelerando, principalmente para pessoas que muitas vezes costumam ter as crises de ansiedade no período do final de tarde e noite, porque está muito envolvido com o trabalho ao longo do dia. E quando desacelera, pode ter ou crises de ansiedade, crises de compulsão alimentar, crises de comer disfuncional, né? Qualquer um dos três se encaixam.
poderia aí ser o caso de analisar se algum alimento desse poderia ajudar ou se é encontrar mesmo a chavinha ali do que está acontecendo, que está recorrendo à comida ali nesse momento, né? É muito importante falar sobre isso também. Sim, sim. Ao longo, né, dessas lives, eu já falei com psiquiatra, psicólogo, e na sua posição de nutricionista, você acha que uma dieta não, né, mas uma alimentação bem saudável, balanceada, alinhada a uma rotina de exercícios físicos, pode substituir o uso de medicação psiquiátrica? Eu acredito que não. Eu vejo da seguinte forma, tá? Quando uma pessoa tem diabetes, por exemplo, eu acredito muito que, vamos dizer, se a pessoa precisa de uma insulina, que ela não produz mais. Então, às vezes, ela vai ter que consumir isso para o resto da vida. Pode ser em dosagem maior, pode ser que em dosagem menor, pode ser. Isso vai sendo adaptado. Eu acredito que por mais que quando a pessoa pode sim fazer um tratamento multidisciplinar, então ela vai fazer um tratamento com psicólogo, com psiquiatra, com nutricionista, e que de repente ela tenha uma melhora, aí pode ser que tenha sim o medicamento retirado ou reduzido. Mas eu acredito que dependendo da crise, do tipo que a pessoa tá, o grau da intensidade, não dá às vezes para tirar uma medicação, substituir apenas pela rotina de alimentação, exercício físico. Eu acredito que são rotinas que têm que estar incluídas para a pessoa, né? Para você se sentir melhor, liberar mais endorfina, ter uma boa nutrição também, mas muitas vezes eu acredito que não dá para substituir completamente. Principalmente dependendo do tipo de crise que a pessoa vai ter e que, dependendo do caso, ela pode apresentar um risco para ela mesma. Então, claro, daqui a um tempo, se ela for melhorando e tiver uma alta e mesmo assim seguir em acompanhamento, pode ser que essa medicação tenha que ser reduzida ou mudada. Mas eu acredito que nenhuma rotina específica para quem tem um problema pode ser 100% substituída pela medicação. Claro que isso não deixa de ser importante, mas eu vejo bastante dessa forma e até para não romantizar, né? Eu acredito. Porque senão a gente fala, não, a pessoa tá assim, mas é porque também não tá fazendo exercício, não tá fazendo nada. Mas é muito importante que tenha associação de tudo. E não acho que é válido apenas retirar uma medicação e substituir pelo exercício, porque numa crise, como que a gente faz, né? Com certeza. E a questão eu já li muito sobre isso, né? Mas não sou especialista nem nada, mas tem a questão da dieta vegana, né? Muito se fala que uma dieta vegana ela tem o poder de reduzir, alguns estudos falam que até estabilizar algumas doenças, como a diabetes tipo 2, até a depressão. E, na verdade, a vegana não tem nada a ver com a vegetariana. Sim. Você, como nutricionista, qual que é o seu pensamento sobre isso, a sua fala sobre isso? Até os últimos estudos que eu tava dando até uma olhadinha, né, Gabi? Eu vi que ainda a gente tem a questão ainda tá em desenvolvimento, a vegetariana e a vegana. Alguns estudos, eu sou uma pessoa extremamente científica, gente, eu vejo que é o que a gente estuda e não tem outra. Né? Então, nos últimos estudos, a gente estava tendo uma oscilação, né, de alguns pontos que eram mais positivos e os outros pontos que tinham como lado negativo devido à neuroplasticidade, né? Que é a nossa capacidade de poder mudar e reaprender várias coisas. Eu acredito que não tenha nenhuma alimentação específica que vá trazer a cura dessa forma. O que tem como relato é que realmente tem a melhora, porque se a gente for olhar de uma certa forma, uma pessoa que tem uma alimentação vegetariana ou vegana, mais especificamente vegana, nesses casos aí que a gente estava vendo nos últimos estudos, ela acaba retirando muito dos alimentos. Então, vamos pensar, se você vê algum industrializado hoje em dia, pode ser que ela não acabe consumindo porque tem os alimentos derivados da parte animal. Então, também não adianta, às vezes, a pessoa
ser vegetariano, ter uma dieta vegetariana e ter ela de, por exemplo, vou dar um exemplo meio bobo, mas de salgadinho industrializado, que é uma dieta vegetariana, teoricamente, porque não vai ter derivado animal. Mas é muito mais pela qualidade da alimentação. Então, se a pessoa ela vai ter uma alimentação vegetariana, como a gente entende, que vai ser alimentos ricos em vegetais, frutas, legumes, boas fontes de proteínas vegetais que podem sim influenciar positivamente, nesse caso é benéfico. Agora, se a pessoa vai ter uma alimentação vegana, que pode aí não estar adequada, pode ser que mesmo assim não melhore. Eu acredito que é mais interessante a pessoa, né, caso queira fazer o tratamento, optar não mudar radicalmente o seu estilo de alimentação buscando essa solução e tentar introduzir bons alimentos. Então você pode consumir alimentos maravilhosos mesmo numa alimentação mais rica, mesmo se você tem uma alimentação convencional, né? Consumindo carne. Assim como a pessoa que seja vegetariano também pode ter uma melhora adequando esses alimentos e a vegana também. Até porque se a pessoa, muitos casos de pessoas que fazem a transição da alimentação convencional, comumente, né, consumindo carne, diretamente para uma alimentação vegana, sem orientação correta, apenas substituindo, comendo poucos grupos alimentares, ela pode, não é uma regra, mas ela pode acabar, sim, tendo ou deficiências nutricionais e que pode acabar piorando algum tipo de quadro clínico, né, normalmente, ou um quadro psíquico, porque vai faltar nutriente, vai faltar energia, e aí pode ser que não seja completamente bom. Então, é bem polêmico às vezes falar sobre esse assunto, porque de certo lado pode ajudar e de alguns lados pode não ser tão benéfico. Então, eu acho que sempre é importante a gente ter equilíbrio em qualquer lado que a gente tiver na alimentação. E não, às vezes, ser extremamente radical. Porque se muitas vezes você for procurar uma alimentação vegetariana para solucionar, que nem um caso de depressão, pode ser mais restritivo ainda. E no seu caso, teu corpo entende como um trauma, um susto. Então, isso pode levar você a ter uma recaída, pode levar você a ter uma crise de ansiedade, por exemplo. Então, isso eu acho que o ideal seria entender, mas os estudos ainda estão bem difusos, porque não tem uma explicação de como tem que ser essa alimentação. E claro, a gente conta com o fator humano, né? Que a gente não consegue ser perfeito o tempo todo. Então, eu acredito que a gente tem que estudar um pouquinho mais sobre isso. Entendi. Essa questão até que você acabou de comentar, que o nosso corpo às vezes não absorve alguma coisa, né, algum nutriente e tudo mais, às vezes até devido ao alto uso da medicação, uso prolongado, né? No meu caso, por exemplo, eu faço tratamento há 9 anos. Nesses Sim. 9 anos, sou uma caixinha de remédio, né? Um ratinho de laboratório de tantas experiências de medicação, né? Faz uso por um tempo, não é isso, aumenta a dosagem. E com isso a gente tem que ficar suplementando vitaminas, faz exames para ver o que está faltando, porque acontece, é muito normal. Sim. Vira e mexe, eu suplemento o complexo B. E não é só por causa, também por causa de alimentação, mas não só por causa de alimentação, por causa de medicação também. Sim. Mas vamos supor que sigo uma alimentação ok, mas a minha medicação influencia muito. Tem alguma alimentação, alguma dieta? Dieta não, eu falo dieta, mas não é a dieta a palavra. Pode usar, vamos entender a palavra dieta como o hábito alimentar de uma pessoa, que é exatamente isso que é. Perfeito. É isso que eu queria dizer. Tem alguma dieta, né, que a gente consiga colocar ali para não ficar recorrendo, por exemplo, às injeções do complexo B, aos comprimidos, né, de vitamina D, de cálcio, de magnésio.
essas Uhum. suplementações? Muitos casos, assim, Gabi, tem medicação que vai interferir mesmo com a absorção intestinal. Então, se interferir diretamente com a absorção intestinal, né, uma vez que precisa passar pelo trato gastrointestinal, mexeu com a absorção de dentro do intestino, aí tem que partir direto para medicações, às vezes, injetáveis, né? Suplementos via injetáveis, porque eles não vão passar por metabolização de que a gente chama. Ai, gente, esse é um assunto delicado, tá? Um assunto assim, dá vontade de dar aula. Porque tudo que a gente come via oral, ele vai passar pelo estômago, intestino, vai passar ali pelo processo de absorção e vai ser processado lá no fígado, tá? Então, quando você tem um problema de que um medicamento inibe a absorção, no caso tem que ser só via injetável, porque ele já vai circular diretamente ali na corrente sanguínea. E que é o mesmo caso de algumas pessoas que fazem uma cirurgia bariátrica, por exemplo, um comparativo aí. Tem algumas pessoas que fazem cirurgia bariátrica, não absorvem mais o ferro, então precisam suplementar, tá? Via endovenosa ou injetar. Agora, se você tem essa interação desse jeito, às vezes tem que fazer esse tipo de suplementação. Mas muitas vezes você consegue fazer interações interessantes que você aumente a biodisponibilidade do nutriente. Se for esse caso, por exemplo, as pessoas que têm depressão, ansiedade, que já tem a queda da vitaminas do complexo B e vitamina D, dá para ajustar com alimentação e tomando sol, por exemplo, no caso da vitamina D. Se tiver muito abaixo dos níveis recomendados, aí é necessária a suplementação, tá? Suplementar mesmo, porque o benefício do suplemento vai ser muito maior do que se, por exemplo, a gente aguardar de uma forma mais lenta, mais natural. Então, a gente sempre vê que a parte clínica é quem decide. Muito também de outros alimentos podem interferir também. Então, você fazer ajustes de uma maneira coerente pode ajudar. Então, quando uma pessoa. O ferro também é um nutriente importante, que também ajuda a dar mais ânimo. Então, quando você consome alimentos ricos em ferro, como carne vermelha, folhas verdes escuras, e você associa eles com alimentos fontes de vitamina C, você aumenta essa disponibilidade da parte intestinal. Agora, se você comer esses mesmos alimentos ricos em ferro, junto com alimentos ricos em cálcio, de sobremesa comer um queijinho, comer um iogurte, você pode diminuir essa absorção. E assim vai com outros alimentos. Então, essa mistura pode ser interessante também para tomar o cuidado, mas de certa forma, quando a gente já tem níveis extremamente baixos, a gente recorre à suplementação. Não é uma regra, você pode muito bem conseguir ter uma alimentação equilibrada por via de alimentar, mas quando a gente vê casos muito mais baixos, que a gente precisa que o paciente fique melhor logo e que isso traga mais benefícios, a gente recorre à suplementação. E às vezes não está muito errado, né? E entender que às vezes isso é muito importante também. É chato, às vezes, né, ter que tomar suplementação por um tempo prolongado, mas entender que é importante também. Então, tão importante como uma medicação pode ser que tenha a suplementação aí por trás. Principalmente de vitamina D e B12, que são os campeões aí, né? Eu que diga. São os maiores. Mas se você consegue ter eles numa frequência legal no dia a dia, muitas vezes ele não chega a dar uma queda tão grande, né? E aí você pode espaçar mais a suplementação. A minha mãe mandou uma pergunta aqui que eu não entendi muito bem. Então, mãe, dá uma É. reformulada que ficou meio confusa aqui. Ela falou sobre o ômega 3, a vitamina D, couve e depressão. Ela jogou um aneagrama aqui para a gente tentar decifrar. Ah, mas ela pode estar querendo dizer que, porque realmente, né, o ômega 3, ele é um suplemento muito bem, eu considero ele mais um nutriente, tá?
é muito interessante de utilizar porque ele realmente mexe muito com a parte cognitiva. Cognitiva, memória, bem-estar, tudo isso. Então, eu acho que eu entendi que ela quis dizer se utilizar o ômega 3 auxiliaria, pode auxiliar, né? Porque ele mexe muito com essa parte. Agora, da couve, esses outros eu não entendi. É por isso que a gente pergunta de novo, que eu também não Mas entendi, aí não. faz a pergunta e a gente responde de novo, não tem problema. Isso. É porque, assim, a medicação psiquiátrica é algo que mexe demais com a memória, de fato, né? Sim. A ponto, assim, extremamente incrível. Eu já esqueci palavras, esqueço direto palavras. E antigamente eu sofria muito por isso, por esquecer palavras. Hoje já é rotineiro da minha vida. Então, eu acho que o ômega 3 influencia muito nisso, né? Nessa questão de Sim. memória e tudo mais. Não Ai, sei se a sim. couve tem alguma coisa a ver com isso. Pode entrar também a couve na questão de nutriente, né? Ela é uma folha mais rica em ferro. Então, nesse caso, ia te ajudar também em atenção e na parte de cognição também. Então, você está consumindo alguns alimentos, por exemplo, né, a gente comentou, o triptofano já vai te deixar você sentir melhor. Aí você interferir com outros alimentos, folhas verdes escuras, frutas, todos esses alimentos, né? A gente às vezes não entende porque é importante comer e porque a gente que é nutricionista enfatiza tanto. Porque qualquer alimento que você for consumir, principalmente cores diferentes, eles vão ter níveis de antioxidantes diferentes, né? Então, por exemplo, quando você consome um suco de uva, você acaba consumindo resveratrol, você acaba consumindo vários flavonoides que são antioxidantes muito positivos e que podem te ajudar em cognição, em melhora, na melhora dessa questão do bem-estar e que vai, junto disso, trazer funcionalidade, né? A funcionalidade do alimento para a parte corporal. Então, muitas vezes é essa questão que conta. Por que a gente fala que é importante comer fruta? Não é só para estar nutrindo o teu corpo em si, mas muito disso é porque falta. Então, quando você come um suco de uva, uma uva, é diferente, sabe? Alguém falou assim: preciso comer mais couve para lembrar de pagar minha irmã. É minha irmã. Pague a Exatamente, minha irmã. irmã. Então, mas muito disso pode fazer parte. Mas a maioria, né, dos alimentos ligados à cognição e memória eles fazem mais parte dos oleaginosos ali, né, das castanhas oleaginosas, inclusive até nozes, né, a noz mesmo, nós que a gente conhece ali de desenho, quebra-nozes, é muito interessante porque vai ter fonte de selênio, vai ter fonte de zinco, vai ter fonte de magnésio, que daí já são os minerais que colaboram para essa parte de cognição. Por isso que muitos dos suplementos indicados, né, para quem tem algum tipo de problema na ordem psicológica, psíquica, é zinco, selênio, magnésio. Zinco, selênio e magnésio é o campeão, e o complexo B que ajuda nessa parte de fechar as cabaninhas da célula, assim, de uma certa forma, e te trazer um pouco mais de energia, né? Então, são coisas que são muito importantes. E aí, variação. Apesar de ter os alimentos bons, você também pode variar, porque vários tipos de nutrientes diferentes vão agir em partes diferentes do nosso corpo. Entendi. A minha mãe explicou aqui, ela falou sobre quando eu comia couve, eu me sentia melhor, mas na verdade não é quando eu comia, né? É que 2019 teve uma época da minha vida que eu fiz bastante suco verde pra mim, mas esse suco não era só um suco, eu colocava bastante coisa. Às vezes eu colocava amaranto no meio, às vezes eu colocava chia, às vezes eu colocava linhaça. E eu fazia assim, eu não sou de comer legumes e verduras, então eu aproveitava para tomar o suco com tudo aquilo. Isso, E perfeito. eu jogava rúcula, couve, tudo que era folha verde, eu colocava ali. O que eu encontrava de folha verde. E não era
3 coisinhas de detox. Não, era assim, um suco com uns 18 ingredientes. Eu batia, ficava aquele negócio grosso, mas assim, eu tomava mesmo. E Uhum. foi assim por meses. E foram meses me sentindo bem, de fato. Sim, perfeito, Gabi, porque nesse momento, né, você começou a incluir mais vegetais. E como você naturalmente não gosta deles dessa forma cozida, refogada, quando você coloca numa preparação de forma de suco, você vai se sentir melhor pela funcionalidade do alimento. Aí, mas independente, se talvez nesse momento você tivesse pego todos os ingredientes batidos e feito uma sopa, poderia ter tido o mesmo efeito, entendeu? Porque às vezes nem sempre só de você cozinhar, de você fazer algo diferente, pode ser que atrapalhe. Claro, sempre que você mexe em qualquer coisinha com alimento, desde você cortar, você espremer, você pode ter uma pequena perda, mas é uma perda considerada mínima. Mas é muito mais interessante você comer, você consumir ele, mesmo que depois, de qualquer forma, de manhã, cozido, ele vai trazer essa funcionalidade, mesmo que você preparar ele de outra forma. Então, nesse momento, provavelmente você se sentia melhor porque você estava comendo melhor. E aí foi na forma de suco, que foi uma forma mais tranquila para você consumir. Então, com certeza, deve ter ajudado muito. Sim, nossa, era outra época para mim. Foi assim, eu até falei em algumas lives aqui, foi praticamente o meu despertar ali, abril de 2019 foi incrível para mim. Então, e é muito interessante que isso também busca a gente querer se cuidar, né? Quando você tá com um ânimo maior, você se sente mais bem disposta, você vê alguns reflexos corporais, faz com que você queira melhorar ainda mais. E aí, muitas vezes você fala assim, legal, eu mudei meu café da manhã e quem sabe se eu mudar um pouco a minha rotina de alimentação na hora do almoço, isso também vai colaborar, né? Ou quais outras situações, né, que é muito comum a gente perceber, quais outras alimentações eu posso estar comendo de uma forma mais compulsiva, se eu estou tendo excessos, exageros, se o relacionamento com a comida está vindo também de forma exagerada, o porquê que também está vindo dessa forma exagerada, sendo que o alimento em si, né, ele traz muito mais função, né? Ele não traz só a função de nutrir, mas ele também traz a função de confortar. Ele também traz a função de descansar, ele também traz a função de reunir. Então, entender que muitas vezes, quando alguém traz a questão de eu tenho compulsão alimentar, eu tenho exageros, episódios de exageros frequentes, não é só um alimento em si que é errado. E também nem tem alimento errado. Mas muito quais situações estão trazendo isso à tona para que você leve esse exagero. E também não adianta virar para essa pessoa que está nesse exagero, nessa crise, e falar, não come, tá errado. Na verdade, é um momento que precisa acolher esse sentimento e entender as situações que estão sendo levadas ali para consumir dessa forma. O que mais está por trás de você comer dessa maneira, né? E muitas vezes eu até comento que ainda bem que tem os alimentos ali para cumprir a função de confortar ou de outras funções, porque se não tivesse às vezes o alimento ali, algo pior poderia acontecer. Que incrível, era a pergunta que a gente ia entrar agora, né? A questão de compulsão alimentar, porque muitas vezes algumas medicações causam isso de fato, né? Uma compulsão alimentar desencadeada. Às vezes não é nem só a questão do medicamento causar isso, às vezes a nossa ansiedade desencadeia a compulsão alimentar. E Sim. na hora que a gente vê, a gente está comendo de madrugada, a gente está comendo desenfreadamente, um alimento extremamente quente que queima a nossa boca, a gente chora de vergonha, a gente sente culpa, e quando vê são 10 quilos a mais, 20 quilos a mais. A gente sente a necessidade de se explicar para as pessoas porque a gente engordou e por aí vai. Uhum. Enfim, E e o que é fazer, né? exatamente isso. Exatamente o que fazer. A gente não vê e não consegue entender que a gente procura o conforto na comida.
É perfeito, viu, Gabi? Nesse momento, quando acontece esse tipo de situação, a primeira coisa que eu recomendo é o tratamento de novo. Ele vai ter que ser multidisciplinar de novo, tanto com a psicóloga, de novo, eu vou entrar em contato com o psiquiatra e mostrar muito. Por isso que é muito importante ter bons profissionais ao seu redor, né? E nessa parte específica, é muito interessante buscar profissionais que tenham esse zelo, esse cuidado com a parte de compulsão alimentar ou transtorno alimentar. Muitas vezes o tratamento, quando é por via de transtorno alimentar, compulsão, nem sempre a gente vai trabalhar com uma dieta prescrita. Muitas vezes a gente pode trabalhar com sessões de acompanhamento, entendendo como se fosse mesmo uma terapia, só que a terapia é totalmente voltada ali para o alimento. Então, tem profissionais nutricionistas que fazem isso, eu faço isso, né? A parte de tratamento para compulsão. Compulsão ou comer disfuncional, ou fazer essa questão de entender as situações. Por quê? Eu, na verdade, tenho trazido muito desse conteúdo também no meu Instagram, que surgiu uma bomba muito grande agora no início do ano, que é isso que você falou. Muita gente corre atrás, muita gente corre de maneira interessante, muita gente recorre a maneiras radicais. Porque acontecem várias coisas, né? Insatisfação corporal, e até, inclusive, o porquê que a gente busca muitas vezes uma nutricionista. Às vezes é aquela dieta radical batendo na nossa porta, até porque a gente aprendeu que só sabe fazer desse jeito. Às vezes a gente não sabe o que dá para fazer de uma maneira diferente, né? Então, muito do que é importante quando você tem esse tipo da compulsão alimentar procurar um bom profissional que não vai ser julgatório com você, né? Que vai te acolher, entender e te conduzir de uma maneira gentil e interessante para que você, lógico, né, entenda o que está acontecendo e vá fazendo a relação. E juntos encontrarem um caminho que seja mais leve. E não quer dizer que às vezes os episódios não vão acontecer. Mas quando acontecerem, fica um pouco mais fácil de entender o que está passando ali. Porque a gente só se dá conta, né? Muitas vezes só se dá conta do que aconteceu, que você está num quadro de compulsão ou num quadro de comer disfuncional, quando você acabou, né? Quando você acabou, quando você já se feriu, quando você já está, no caso da boca, né? Comer alimento quente, acontece com bastante frequência, né? Então, quando você já se machucou ou quando você já tá com aquela sensação de fracasso, sensação de se punindo novamente em vez de se acolher novamente, né? Então, são essas situações que são interessantes ressaltar. Então, entender que nem sempre quando você tá comendo esse ímpeto de querer comer um pedaço, assim, pedaços seguidos de bolo, comer um bolo inteiro. Que nem sempre essa questão de você comer um bolo inteiro pode ser uma compulsão. Ou mas quais situações no seu dia te levaram a ter essa tomada de atitude de querer comer muito? Ou quando a pessoa comenta muito que o meu problema é doce. Será que seu problema é doce ou será que você relacionou que toda vez que acontece alguma situação, o doce te acalma? E, na verdade, você come o doce porque você entende que ele te acalma. Então, essas questões cognitivas são muito interessantes de trabalhar nessa parte quando a pessoa tem a compulsão também, porque não é a questão do alimento. E que ele sempre vai estar ali, porque agora pode ser com doce, no outro dia pode ser com uma pizza, no outro dia pode ser com um sorvete, no outro dia pode ser com um pão, pode ser com bolacha, pode ser o que for. Então, o problema em si não vai estar no alimento. Claro que os alimentos mais palatáveis trazem esse conforto mais rápido. Mas a dificuldade principal é qual a motivação que está levando você a comer dessa forma. Então, é um trabalho que demora um pouco mais,
porque a gente tem que se conhecer, a gente vai ter que se permitir estar nos altos e baixos, entendendo que às vezes não vai ser uma banana amassada que vai matar essa vontade de comer esse doce, né? Às vezes é entender que você precisa comer esse doce, de como você vai comer esse doce, como você vai relacionar ele, como você vai aproveitar numa próxima situação, né, quando isso acontecer, e até para relações familiares, lugares, pessoas, né? Como até você entender como as outras pessoas podem interferir nos seus episódios também, para que não deixar que isso se torne recorrente, né? No final do Sim. ano sempre tem muitas situações de descontroles alimentares, principalmente pela cultura, né? A gente aprende que tem que comer no Natal até passar mal. Sim, e tudo que a gente começa sempre no Natal, festas do final de ano, sempre é deixados para depois, né? Sim, É, é a academia, não, vai ficar para depois. Dieta vai ficar para depois. Sempre pula as festas, por quê? Porque não dá para seguir nessa época. e aí o que eu falo, por que não tentar, não é controlar a alimentação, mas por que não entender por que no Natal a gente come dessa maneira? E qual maneira você pode aprender a comer de uma maneira melhor? Então, se a gente sabe que você tem uma situação de descontrole quando você está com a família, quando você está na mesa, quando você está em uma situação festiva, por que não a gente entender o que está levando a gente a comer ali e a gente aprender por nós como identificar a situação, como aprender a começar, como aprender a parar, como aprender a identificar fome, como aprender a identificar saciedade, porque para quem tem essa parte, quem já tentou fazer muita dieta, quem já tentou dieta, aí nesse lado que eu vou falar é a dieta restritiva, tá? Não é mais a dieta de comer. Mas quem já tentou fazer restrições muito severas, muitas orientações de maneiras muito julgatórias, geralmente perdem a sua conexão com fome e saciedade. Então a gente não lembra mais como parar de comer, a gente só lembra que tá gostoso e vai continuando. Então, às vezes, tem diversos exercícios que dá para fazer, dá para serem feitos, que a gente aprende a reconectar esses sinais. E, de novo, né? É aquele trabalhinho que tem que ser feito todo dia, o tempo todo, é a gente se olhar. Então, tem que ser feito todo dia, o tempo todo. Então, nesses casos, que nem você comentou, de compulsão alimentar, não tem como, a gente vai ter que trabalhar junto com o psicólogo, com o terapeuta nutricional, nutricionista, que é essa associação no geral, porque a gente sempre vai estar tendo que puxar aquela chavinha de volta para cá e puxar a atenção para a gente de novo, porque senão vai acontecer de um momento de descuido, se a gente não presta atenção, a situação se torna recorrente. Então, é muito mais do que o que comer e não comer, mas como comer e por que comemos, né? Tem muita gente que chega em casa todos os dias, por exemplo, regrado, à noite, durante o dia consegue fazer tudo certinho, à noite enfia o pé na jaca. Isso é uma compulsão, é um padrão que já segue, é o quê? A gente considera um episódio de compulsão quando em mais de 3 ou 4 dias seguidos a pessoa come quantidades de comida muito maiores do que ela geralmente comeria e não seguindo muito um padrão. Então, por exemplo, como que a gente classificaria que é uma compulsão alimentar? Quando eu e Yasmin, por exemplo, chegar em casa, não estou com fome, ou estou com um pouco de fome, mas aí eu vou comer um lanche de X local, e logo depois eu vou comer um açaí de 500 ml, e aí depois eu acabo comendo um pacote de bolacha, e aí depois eu posso comer mais um pão. Então, é um volume muito elevado em dias sequenciais, ou não sequenciais, mas basicamente mais de 3 a 4 vezes na semana,
a gente pode considerar um quadro de compulsão. Nesse caso que você relata, que é, por exemplo, a pessoa que até consegue seguir durante o dia, mas à noite tem esse episódio de exagero, a gente chama de comer disfuncional, porque pode estar comendo, sim, mais do que aguenta, mas pode não ser uma quantidade exorbitante. Então, aí tem que ter uma análise para ver quantas vezes a situação está recorrendo, está se repetindo, se é só um exagero, se é realmente um exagero. Porque muitas vezes você pode ter comido muito pouco ao longo do dia e no final do dia você só tá. É só uma forma do seu corpo compensar a sua fome. Então, nem sempre isso pode ser chamado de exagero. Então, são definições diferentes. Mas se acontece isso de uma pessoa que chega no final do dia e relata que come em excesso, em exagero, tem mais forma de tato de comer disfuncional. E esse comer disfuncional, ele pode estar vindo dessa forma de coisas que aconteceram no dia e utilizar a comida, provavelmente, ou como forma de recompensa, prazer ou lazer. Então, é mais interessante entender esse relacionamento e a gente, aos poucos, ir entendendo o que essa pessoa precisa além de comer. Porque se os poucos prazeres que a gente tem na nossa vida todos se resumem a comer, a gente precisa ali incluir outros prazeres, né? Encontrar outros prazeres e se reconectar para que só comer não seja um prazer. Não que ela não possa ser, pode continuar sendo um prazer, mas não o único prazer que você possa ter na tua vida. Entendi. Que delícia de papo. A Ai, gente vai ter que encerrar porque, ó, passou rapidinho, já tá dando quase 1 hora e eu tinha falado 40 minutos para você. Ah, mas juntou assim, né? Juntou quem fala e quem gosta. Uma que gosta de falar e outra que gosta de falar, minha filha, a gente vai desenrolando e se deixar falar muito mais. Porque é um assunto muito complexo, né, Gabi? Com certeza, eu teria muito mais perguntas para te fazer. Eu até tinha tirado algumas, você sabe, mas eu ficaria aqui muito mais tempo com você. Eu amei o nosso papo, amei muito você ter topado. Muito obrigada, Yas, de coração, por estar aqui comigo nesse projeto que é tão importante para mim. Imagina, Gabi, eu que agradeço esse convite. Aguardo o próximo já, tá? Pra gente Com fazer certeza. o resto das perguntas, porque tanto que você mandou perguntas, eu falei, Gabi, eu vou ter que explicar várias coisas e esse papo pode ir puxando o outro e eu não sei se eu vou conseguir dar conta, mas pode trazer mais perguntas na próxima que a gente vai conversar muito e já quero marcar, já vamos deixar ali marcado daqui a um tempo para trazer outros profissionais, mas pode me convidar sim, vai ser um prazer falar aqui sobre alimentação, que é algo que eu gosto muito, sobre saúde mental, eu gosto muito de falar também, que é muito importante, a gente tem que enfatizar isso todas as vezes, e quanto mais vezes, melhor. E eu agradeço, Gabi, imensamente estar aqui dividindo um pouquinho. E se caso alguém quiser ver um pouquinho mais do que eu falo, me siga aí nas redes sociais que eu estou trazendo vários conteúdos essa semana. Principalmente se alguém se identificou com qualquer fala que eu comentei, vontade de comer, estou trazendo muitos assuntos nessa semana, então é interessante. Eu vou deixar o Insta da Yas marcado junto com a live. Pessoal, sigam ela, maravilhosa. E você tem algum contato além do Insta também, Yas, queira deixar? Pode ser no meu Instagram. O outro contato mesmo que eu tenho, que o pessoal pode falar comigo para marcar consulta, para tirar dúvidas, né? É o WhatsApp mesmo, que é o telefone que também fica lá no meu link da bio, mas eu posso deixar digitado aqui embaixo. Meu telefone é o 996773383, que é pelo WhatsApp, que eu sempre estou falando lá. Então, consigo responder todo mundo ali, as dúvidas mais frequentes. Demora às vezes um pouquinho, né, gente? Porque eu que dou conta de tudo, atendo, respondo, ajusto. E também bastante na rede social, que eu tô trazendo alguns vídeos interessantes
E daqui a um tempinho, provavelmente vai ter algum link de canal de Telegram para a gente ter outras discussões pertinentes. Mas, por enquanto, ainda não abri, mas está no projeto do ano. Muito legal. Yas, mais uma vez, muito obrigada. Pessoal que estava aqui comigo hoje, muito obrigada. Amei ver algumas carinhas por aqui. Não vou citar nomes, não vai ficar pessoal de fora, porque eu sou péssima em memória, então vou ficar sem citar nomes. Mas agora o ômega 3 já vai estar em dia. Logo o ômega 3 a gente já suplementa, vai ficar tudo ok. Mas, gente, muito obrigada por estarem aqui. Logo vem programação 2022. A Yas já está confirmada na programação 2022, com certeza com a gente. E em breve a gente está de novo juntos. Pessoal, um bom final de semana. Já falar boa semana, mas é bom final de semana, né? Um beijo. Até mais, gente. Tchau.